Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando como fazer a jarra, tá pessoal? Lembrando a vocês que a primeira aula das papoulas está na descrição do vídeo e também está no vídeo aqui do canal, tá? Mas eu vou estar deixando o link da primeira aula aqui para vocês, tá? Lembrando também que eu vou estar deixando o risco, certo? O link do risco, o link do grupo do WhatsApp, tá? E meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar por lá, tá certo? Então, bora lá. Já preenchi aqui a parte que eu vou trabalhar com o dourado, então vou utilizar o amarelo ouro e vou utilizar um pouquinho do sépia e um pouquinho do terra queimada. Se vocês acharem que está bom com o amarelo ouro e o sépia, tá? Pra gente fazer esse efeito dourado que eu gosto muito, está sempre presente nas videoaulas, né? Quem me acompanha há um tempo sabe que eu gosto desse efeito do dourado. Então, tem várias opções, certo? Aqui no canal tem várias videoaulas para vocês explicando direitinho, tá? Mas a gente vai estar trabalhando com o pincel número 4, certo? E utilizando essas duas cores, ou se vocês quiserem acrescentar mais uma cor, você pode utilizar o terra queimada, certo? Então, vem aqui com um pouquinho do terra queimada para escurecer um pouco mais, ou o rústico, tá? Não tenho terra queimada, mas eu tenho rústico, você pode utilizar o rústico também, tá certo? Tem várias opções de cores que dá para vocês substituir, tá bom? Então, segue aí o passo a passo, com um pouquinho do amarelo ouro de base, nas laterais sépia, puxando pro meio, nas laterais terra queimada, puxando pro meio. Mesma coisa a gente faz lá no biquinho da tampa, tá? No meio branco e puxo para as laterais, tá? Na pontinha da tampa, o branco vai bem no centro e dou batidinhas arredondando, tá? Pra gente ter aquele formato, né? Aquele brilho bonito, tá certo? Para a nossa base nosso bule, nossa chaleira, enfim, gente. Como vocês queiram chamar, eu vou estar utilizando o amarelo ouro como base, tá? E vou estar utilizando o caramelo, mas pode ser o cerâmica, se vocês quiserem mais escuro. E o terra queimada, tá? Então, vocês podem substituir, certo? A base, eu vou fazer aqui com... Eu ia utilizar verde oliva, mas eu tinha utilizado verde oliva em algumas partes, então ia ficar muito uma cor só. Então, eu troquei, tá? Então, eu utilizei amarelo ouro, caramelo, terra queimada e branco, para a gente pintar nosso bule aqui, tá? Então, vou chamar de bule. Primeiro, na onde eu quero mais luz, mais claridade, eu vou pegar o pincel número 12 e vou preencher aqui com o amarelo ouro, certo? Mas pode ser o amarelo gema, tá? E aqui em volta eu vou trabalhar com o caramelo, que pode ser também o cerâmica. O cerâmica ele é um pouquinho mais forte, tá? Vocês podem também pegar outra cor que pareça com o caramelo, tá certo? São muitas cores e eu tô esquecida da grande maioria. Faz um tempo, né? Faz mais de ano que eu não faço pintura. Então, eu tô esquecendo um pouquinho das cores, mas ao longo do tempo que eu vou voltando, a gente vai pegando o nome das cores novamente, tá? Mas é basicamente isso, tá? Ah, gente, o tijolo também, ele é bem parecido com o caramelo, tá bom? Pode substituir também, se vocês não tiver o caramelo, pode colocar o tijolo, que ele também são parecidos, tá? Pode fazer na tonalidade laranja, pode fazer na tonalidade vermelho, que também super combina, tá? Na tonalidade de verde, tipo verde musgo, verde maçã e o verde pântano, também fica bem bonito, tá? Então, vai da criatividade de vocês e da cor que vocês tenham barradinho para fazer. Vocês podem também incrementar com stencil, tá, gente? O stencil, ele veio para agregar valor ainda mais na nossa pintura, trazer mais detalhes e ficar ainda mais bonito, mais chamativo, tá?
Então, toda essa parte aqui eu venho com o caramelo, tomando cuidado para não pegar naquela parte que a gente já pintou, tá certo? Sempre mesclando as cores, por isso que o pincel grande, ele facilita, né? Em áreas maiores, ele anda mais rápido e dá super certo, ele vai mesclando ali as cores, né? Não dá tempo do amarelo secar. Se por acaso o amarelo secar, você volta com um pouquinho do amarelo de novo, tá? Ó, secou aqui, eu vi que tava seco, tava ficando marcado. Então, eu vim com um pouquinho do amarelo ouro novamente, pra ir mesclando as cores, tá? Então, facilita bastante nessa parte. Se aí na sua região é um clima muito quente, você imprime riscos muito grandes, vocês podem também utilizar o clareador como base, tá? Ou senão, na hora que você for umedecer o pincel, primeiro umedece no clareador e depois bate no potinho, depois umedece na tinta. Que também facilita na hora das pinceladas da tinta entrar no tecido, porque o pincel vai estar mais molhadinho, tá bom? Fica como dica para vocês também, tá certo? Lembrando a vocês, se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Se quiser compartilhar com as amigas nos grupos de pintura, Facebook, tá? Instagram, Telegram, tá certo? Eu não tenho Telegram, mas tenho Instagram e Facebook. É o mesmo nome do canal, tá? A minha página do Facebook também é o mesmo nome do canal. O risco também vai estar lá na minha página do Facebook, tanto o risco colorido quanto preto e branco, tá? Vai estar disponível para vocês, para que vocês possam imprimir, certo? E pintar junto comigo, tá? A primeira aula também vai estar linkada aqui na descrição do vídeo. Aperta no nome aqui, descrição, que vocês vão ver todos os links, tá? Para vocês terem acesso à videoaula das flores, ao risco, tá? E ao meu Instagram, tá certo? E também no grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser tirar dúvida, é só mandar mensagem por lá, tá certo? E assim que eu puder, eu respondo, tá, gente? Não vou dizer que eu vou responder de imediato. Às vezes eu tô fazendo outras tarefas, às vezes eu tô sem internet. Então, dependendo de onde eu esteja, eu não vou conseguir ter acesso. Mas quando eu ver, eu respondo sim, tá certo? Aqui na tampa, eu venho com amarelo ouro e termino de preencher com a cor caramelo, certo? É um bule muito fácil de fazer, gente, muito simples, não tem dificuldade. Se você quiser trabalhar apenas com uma cor só, somente com o caramelo e com o terra queimada, e depois vir iluminando com o branco também pode, ou iluminando com marfim também pode, tá? Você coloca o marfim para iluminar, depois você vem com uma sujeirinha de branco depois de seco e vem fazendo aquela sombra seca, a luz seca que a gente fala, né? Que dá super certo também, fica muito bonito, tá? Agora com o terra queimada, eu peguei aqui um pincel menor, mas depois eu vou trabalhar com o pincel maiorzinho, tá? E venho sombreando essa parte, que é onde tá o amarelo ouro, ele tem mais luz. Então, de um lado é luz, do outro é sombra, tá? Isso é meio que uma regra pra gente também trazer aquele efeito bonito, né? Aquele efeito de luz e sombra, em alguns pontos luz, tá? Vem mesclando as cores. Sempre, ó, o pincel maior, gente, ele facilita na hora de mesclar. Movimento circular, tá? Vem trabalhando aqui pra não ficar marcado, certo? Ajuda bastante o pincel maior, pode ser o pincel pituar, não tem problema. Pode ser número 12, o pincel normal, né? Número 12, número 14, tá? Dependendo do tamanho do risco de vocês, tá bom? E aqui, ó, nessa parte, só nessa parte aqui, eu venho sombreando também, tá? Tem um pouquinho de sombra desse lado. E aqui, pra fazer a divisória, né? Também eu venho sombreando, certo? Então, ter várias numerações de pincel, ele facilita na hora do tamanho do risco, porque tem áreas que são menores, então a gente precisa do pincel menor, então tem que estar toda hora trocando de pincel, tá? Isso aqui é um pouquinho chato, mas é necessário para não borrar para as laterais e o nosso risco não sair torto, tá? Então, onde é menorzinho, pega um pincel menor
e vem trabalhando aqui, ó, essa parte de dentro para fazer profundidade, certo? Então, a gente precisa do pincel menor, tá? No cabo aqui também, ó, pincel menor. Depois, você pode pegar um pincel maiorzinho para ir tirando o excesso da tinta, tá? O número 10, número 8, número 10, tá certo? Número 12. Pra gente vir tirando o excesso. Não ficar só aquela linha marcada, né? Vem com o pincel maiorzinho e tira o excesso. Olha só. Aqui também, ó, vem com um pouquinho do terra queimada. Pode ser o rústico, tá? Ó, um pouquinho do terra queimada. E tira o excesso, certo? Aqui nas laterais da tampinha do bule, vem com o terra queimada só nas laterais e puxo para o meio, tanto de um lado quanto do outro, ó. Nas laterais, puxa para o meio, tira o excesso. Agora, a gente vai finalizar com o branco, tá? Aonde eu quero mais luz é no centro, aqui onde eu coloquei o amarelo ouro. Então, eu coloco um pouquinho de tinta, aqui pode ser com pincel pituar, e vou tirando o excesso, circulando em volta, ó. Aqui eu quero um pouquinho mais de claridade, certo? Aqui eu venho só nessa lateral, não é muita tinta, tá? Com um pouquinho que eu coloquei já foi suficiente. E venho mesclando aqui. Aqui, ó, só a sujeirinha do pincel, tira o excesso. Tô usando o pincel número 12, tá? Mas pode ser até o número 10, tá bom, ó? Só a sujeirinha do branco, tá vendo? Não precisa de muita tinta, não. Aqui no meio, puxo para as laterais. E aqui em alguns pontos da alça também, ó. Coloco só em alguns pontos, só a sujeirinha do pincel. Tiro o excesso no paninho. E venho aqui no tecido, certo? Se você gostou da nossa videoaula, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, tá? Olha só, aqui eu venho com um pouquinho do branco. Cuidado quando for fazer essa borda para não ficar marcado, porque a tinta aqui ela já tá um pouco seca, né? Porque aqui tá quente, então ele seca bastante rápido. Tem que ser rápido também na hora de mesclar aqui, ó. Mas se caso ficar marcado, você pode vir com um pouquinho do amarelo ouro, tá? Pra ir tirando a marcação, tá certo? Prontinho. Trabalho finalizado. Espero muito que vocês gostem, tá? Desse efeito. Aqui eu vou fazer um acabamento, mas se não quiser, não precisa, certo? Eu vou fazer aqui alguns galhos, tá? E acrescentar algumas florzinhas azuis, tá? Mas fica a critério de vocês. Se quiserem colocar só galhos, pode colocar também, tá certo? Não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal e deixar o seu comentário também, tá bom? Vem aqui com azul marinho, venho com o pincel número 4 e venho fazendo tipo como se fosse florzinhas azuis, tá vendo, ó? Pra dar aquele destaque, certo? Dou uma pressionada no pincel. Olha só. O acabamento fica a critério de vocês, tá? Com stencil, com arabescos, com o que vocês imaginar. Espero muito que vocês tenham gostado e um grande beijo.